boas-vindas ao nosso mês de setembro. Nessa semana nós vamos falar sobre os 5 passos para você dar o primeiro passo dentro daquilo que é o seu desejo, dentro do seu objetivo. Talvez o seu objetivo não seja o mesmo que o meu para o mês de setembro. Talvez você tenha um objetivo completamente diferente de organização. Mas esses 5 primeiros passos, eles valem para qualquer que seja a sua meta, para qualquer que seja o seu objetivo. Então fica ligadinho comigo nessa semana que você vai entender quais são os 5 primeiros passos. Para você que está chegando agora, eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada, e nesses 3 últimos anos eu tenho ajudado mulheres que também têm os seus planos, os seus objetivos, e sempre estão tentando dar o primeiro passo e nunca vai. Começa, para toda segunda-feira. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? O que é que você precisa dar esse passo? Nós estamos no último quadrimestre do ano, ou seja, só faltam 4 meses para o Natal chegar. O que você tem feito, até agora, para que o seu Natal seja realmente muito bom? O que você tem gerado de lembranças? O que você tem feito? O que você tem construído nesse ano de 2020? Eu quero dizer para você que nós temos 3 séries aqui no canal, que são os diagnósticos dos desafios diários, que eu gostei muito de fazer essa série. Nós temos Dona, o que significa a palavra Dona em cada letra, e nós temos também Mulheres de Sucesso. Eu escolhi 5 mulheres de um livro para falar sobre elas e foi muito interessante. Eu espero que você realmente acompanhe as séries todas e você possa fazer que você realmente junte ali um bom porquê para que você possa se mover nesses últimos 4 meses. Nosso primeiro degrau, eu quero que você pense nessa semana num degrau imenso, gigante mesmo, uma muralha na sua frente. E para subir esse primeiro degrau, você precisa de 5 degraus menores. 5 degraus menores. É claro que tem outros, é claro que tem várias formas de fazer para você chegar ali no primeiro degrau. Porém, eu escolhi 5, que foram as que eu fiz. E eu quero te contar uma história sobre isso. Quando eu comecei, eu era uma pessoa que era extremamente desorganizada, era extremamente difícil de lidar. Não só porque eu não tinha controle sobre a minha casa, mas eu não tinha controle sequer sobre as minhas respostas. Então as coisas vinham e eu respondia à altura. Se alguém falava comigo de uma forma mais carinhosa, eu respondia de uma forma carinhosa. Se alguém chegava para mim com um sorrisão, eu respondia com um sorrisão. Por outro lado, se alguém gritasse comigo, eu gritava tão alto quanto, e ali as circunstâncias e as consequências eram inevitáveis. Então, quando eu comecei, eu percebi que o meu primeiro passo foi descobrir sobre inteligência emocional. Eu entendi que se eu não fizesse isso, eu não daria conta mais, e a minha família estava começando a pagar o preço das minhas respostas. Estavam começando a ter as consequências das minhas respostas. Para quem já conhece um pouquinho da minha história, eu estou sempre falando a respeito disso. Então você vai entender que os meus 5 primeiros degraus podem não ser iguais aos seus, mas foram os 5 primeiros. Então primeiro eu fui estudar a inteligência emocional, buscar como responder de forma mais adequada ao que eu queria como resultado. E, gente, isso não é você ser falso e nem ser manipulador, é você ser inteligente. Nós somos seres sociáveis e nós não somos ilhas, nós vivemos com pessoas. Então, convém para você saber como responder essas pessoas. Meu segundo passo foi produtividade. Eu queria muito ser mais produtiva em menos tempo. Então, eu já tinha organizado a minha casa, eu já tinha feito o curso de personal organizer, já tinha colocado as minhas coisas em ordem. Comecei ali a estudar a inteligência emocional e eu entendi que eu precisaria ser mais produtiva para criar alguma coisa para mim. Então, eu fui fazer o curso de produtividade, seguido de coaches e seguido agora de muito trabalho.
Esses foram os meus passos. Então, depois que você começa ali a aprender, a aplicar, a desenvolver, nada mais é simples, nada mais é de qualquer maneira. Por quê? A inteligência emocional te faz buscar informações e essas informações te fazem fazer coisas, ter atitudes para mudar um resultado. Esses foram os meus passos: inteligência emocional, produtividade, coaches, e agora eu tenho seguido nessa linha para que eu possa ajudar mais mulheres também a fazer a mesma coisa. Isso foi um resumo rápido para que você entenda que dar o primeiro passo precisa sim ser muito bem pensado, precisa sim ser planejado. É muito interessante que tudo que eu falo, seja na formação inicial, seja no programa Eu e Minha Casa Organizada, eu sempre estou falando do planejamento. Gente, se você não sentar, não pensar o que você vai fazer, você não vai fazer nada. E sempre escrevo, onde vocês verem, vocês vão estar vendo isso. Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Você vê um monte de gente falando coisas que pensa a respeito, que gosta de falar. Porém, não são coisas realmente relevantes. São opinião pessoal, organização, inteligência emocional, produtividade, para que você possa fazer as suas escolhas com mais assertividade. Espero realmente que do mês de setembro em diante, você consiga ver isso com mais relevância. Essa foi uma introdução para que você entenda o que nós estamos fazendo aqui no canal. Então, a cada semana nós temos um tema. O mês de agosto, nós tivemos os 3 temas que eu comentei, e o mês de setembro, esse é o primeiro tema. Nós já estamos caminhando para preparar o nosso Natal e, consequentemente, finalizar o ano de forma muito melhor do que começamos o ano de 2020. Nada de fazer projetos e programas e planejamentos para 2021. Você tem tempo para fazer agora. Qual o primeiro passo, o primeiro degrau que você vai subir hoje? Hábitos. Esse é o primeiro degrau que eu escolhi para falar hoje. Por que hábitos? Nós somos seres de hábitos, Os hábitos são aquelas ações que você faz por repetição. Todos os dias você faz a mesma coisa e aquilo entra no piloto automático e você sequer percebe. Quer ver um hábito simples? Você levanta da cama pelo lado direito, coloca os 2 pés no chão, se estica, respira, levanta. Vai ao banheiro e ali você tem o hábito de como você começa a sua higiene pessoal. Quando você vai tomar banho, algumas pessoas têm o hábito de tomar banho de costas para a porta e de frente para a parede. Outras começam a tomar banho lavando primeiro o cabelo e depois é que lavam o corpo. Algumas começam a lavar o pé para depois lavar o cabelo. Isso são hábitos. Você sabe como você toma banho todos os dias? Você sabe por onde você começa? Você tem clareza de quais são os seus passos no dia a dia? Quando você vai lavar a sua louça, você tem um hábito. Você começa pelos copos, pelos talheres, pelos pratos, pelo mais sujo, pelo mais limpo, pelo menos engordurado. Tudo isso são pequenas ações que formam um hábito. E você faz isso sem perceber. Então hoje, para que você possa subir esse primeiro degrau, é preciso que você identifique quais os seus hábitos. E quais os hábitos que você realmente precisa modificar, transformar. E aqui eu quero te falar uma coisa muito interessante sobre hábitos. Algumas pessoas dizem que podem mudar hábitos, mas é uma forma de expressão. Na verdade, os hábitos não são mudados, porque os nossos comportamentos, eles são ali cumulativos, por repetição ou por forte impacto. Então, quando você tem eu já tenho meio século de vida, Então, quando você tem um tempo fazendo determinada coisa, você vai fazer sempre aquilo daquele jeito. Lembra do banho, da louça, de como lavar roupa, Coisas pequenas que fazem você ser como você é. Se você é muito detalhista, você vai ser detalhista em tudo, em todas as áreas da sua vida. Alguns estudiosos falam que assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E aqui entra uma coisa que eu falo muito, e eu não tenho medo de errar, e eu quero que você entenda isso a ponto de fazer sentido para você. Tudo começa em casa.
Se na sua casa você é diligente em fazer as suas missões, cumprir com as suas missões no dia a dia, você vai ser diligente para cumprir o que você se propõe a fazer no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, aonde for que você exerça alguma função. Então, sim, comece olhando as pequenas coisas, os pequenos comportamentos dentro de casa e você vai conseguir transformar também os comportamentos fora de casa e aonde você quer se destacar ou fazer algo diferente. Então, hoje, pegue caneta e papel e identifique entre hoje e amanhã quais são os seus hábitos. Ao acordar, durante o dia, na lavagem da louça, da roupa, para limpar a casa, quando você sai de carro, o que você faz, o que você não faz, observe você, olhe para você, realmente tenha atenção aos detalhes. Quando você entra no supermercado, onde você põe a bolsa? Por onde você começa? Você entra no supermercado, vai para o lado direito, entra na última fila e vem fazendo todas as filas. E aí, quando chega na última fila, você faz o corredor do fundo e vem para o caixa. Ou o contrário. Ou você vai direto nas seções que você precisa e vai embora. Eu quero que você observe hábitos menores dos menores dos menores. Anote. Tenha esse cuidado entre hoje e amanhã. Por isso que essa semana os nossos vídeos não vão ser 5 vídeos, vão ser 3. Por quê? Porque eu quero que você ouça o vídeo num dia, passe aquele dia, observe o que você precisa e daí no outro dia você faça uma aplicação. Então você vai observar todos os seus hábitos na terça e na quarta e vai anotar os hábitos que você precisa mudar e por que você precisa mudar. Eu gosto muito do canal do Seiichi Arata, do Arata Academy. Foi, eu acho que um dos primeiros sobre produtividade que eu assisti há uns anos atrás e eu tenho acompanhado, eu gosto muito mesmo da forma como ele explica e eu te aconselho a seguir também. E ele fez uma seguinte ilustração. Feche os seus olhos e agora imagine uma estátua de mármore verde. Ela já tem ali alguns sinais do tempo, ela está um pouco envelhecida, ela tem um pó por cima, ela está um pouquinho inclinada devido a alguns abalos na sua estrutura, ela é grande. Se você tocar, você pode sentir até o quanto o mármore é frio. Agora, eu quero que você apague a imagem dessa estátua da sua mente. Simplesmente pare de pensar nela. É quase impossível. Por mais que você fale, eu não quero pensar, você vai pensar. Se eu falar para você assim, imagine essa galinha com os seus pintinhos. Feche os seus olhos e imagine essa galinha com os seus pintinhos. Todas as vezes que eu falar da minha galinha com os pintinhos, você vai imaginar essa. Essa imagem fica registrada. E se eu falar assim, agora não pense na galinha com os pintinhos, imediatamente a imagem vem na sua mente. Simples assim. Então, como que nós vamos fazer agora para tirar a estátua de mármore da sua mente e a minha galinha também da sua mente? Simples. Feche os seus olhos e agora imagine um urso polar branco. Ele é bem grande, ele é bem fofo, ele tá numa neve branquinha tanto quanto ele e o vento está tão forte que o pelo balança, você consegue ver a suavidade do pelo. Percebe? Onde foi parar a estátua e a galinha? Você trocou pelo urso polar. Os seus hábitos, você pode fazer a mesma coisa. Marjorie, é tão simples? Sim, é tão simples. Você tem o hábito de se queixar? Cada vez que você tiver uma queixa, independente de ter razão ou não, transforme essa queixa, transforme essas palavras. Cada vez que você tiver dúvidas, transforme as palavras. Cada vez que você se sentir ansioso por algo que não aconteceu ainda, esteja presente naquilo que você está vivendo no momento e transforme a palavra. Os seus hábitos vão ser transformados na mesma medida. Então, se você sabe que você levanta de manhã, toma um café, senta com o celular na mão e perde 3, 4 horas ali, literalmente,
isso se for pouco. Então agora você vai entender que você não pode pegar o celular de manhã. Eu não posso. Se eu pegar, eu perco a manhã inteira. Então você vai levantar, tomar o seu café e vai fazer alguma coisa determinada por você. Viu que eu falei devagarinho? Você vai fazer alguma coisa determinada por você. Por isso é tão importante as anotações. Que hora você vai se permitir pegar o celular e por quanto tempo? Isso é determinado por você. Só você tem o controle sobre isso. Não é o celular que tem o controle sobre você. É você que tem o controle sobre o celular e sobre o tempo que você fica nele. Então, de hoje em diante, você vai transformar os seus hábitos para que você alcance um resultado. Então, fica comigo essa semana e nós vamos falar sobre 5 passos para dar o primeiro passo. E o primeiro deles é identificar os seus hábitos. Seja diligente, comenta para mim aqui quais são os hábitos que você precisa transformar. E o que você trocou pelo quê? Talvez o horário do celular? Talvez uma soneca depois do almoço? E é muito fácil você ter hábitos novos. E nós estamos vivendo num momento perfeito para fazer essa mudança de hábitos. Porque nós vínhamos numa rotina, né, pré-estabelecida, de correria, de vai e de volta. De repente veio a pandemia e mudou tudo. Aí todo mundo teve que se readaptar. Já que está nesse período de readaptação, por que não identificar exatamente os hábitos e já fazer a forma correta para te trazer o resultado correto? Esse momento é o momento oportuno para você conseguir fazer muito mais do que você imaginava. Você não está mais naquela rotina que você estava, tudo mudou. Então agora, já que é para ter uma nova rotina, que seja consciente do que você quer fazer. Aproveita esse momento e faça a diferença. Eu vou esperar o seu comentário aqui, ou lá no WhatsApp, ou lá no grupo, e você fique à vontade para estar compartilhando com a gente aquilo que você tem transformado e onde você quer chegar com isso. Beijos e até o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre o segundo e o terceiro degrau.